estamos de volta com o Pink Floyd. Antes de mais nada, querendo agradecer, verdade, hein? Centenas de comentários, elogios, algumas críticas que são importantes que a gente receba também, não muitas, né? Por favor, alivie um pouquinho, que isso aqui é um exercício de amor e paixão e acredite que é sério mesmo. E para falar hoje de um tema delicadíssimo, a gente já sabe que vai vir uma enxurrada de opiniões contra e a favor, mas a gente vai hoje tentar falar da maneira mais isenta possível, como é uma característica do Pink Floyd, sobre um personagem do qual é impossível ser indiferente. Odeie, ou goste, defenda, ou critique, ninguém brasileiro está na posição de ficar indiferente à presidente Dilma Rousseff, no ano que pode definir a sua entrada para a história como a primeira presidente mulher do país, impeached. Mas que personagem é essa? Que mulher é essa que chegou ao cargo mais importante de um dos 10 países mais importantes do mundo e que 4 anos depois de um governo claudicante entrou no seu segundo mandato cercada de todos os fantasmas, de todas as dúvidas, de todas as suspeitas e de todos os desconfortos que um mandatário de qualquer país pode chegar? Laine Furtado, quem é Dilma Rousseff para você? Eu acho que é bem complicado a gente definir a Dilma baseado somente no governo de agora. A minha memória é péssima, sabe? Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu acho que poderia ser a introdução para a discussão do programa de hoje. Quem é Dilma Rousseff? E olha só, ela é economista, ela é uma política brasileira que está afiliada ao PT, ela partiu da classe média, ela se ligou ao movimento socialista depois do golpe de 64, exerceu várias funções de liderança, sendo a primeira mulher a ocupar vários cargos políticos, inclusive o de presidente dos Estados do Brasil. E agora, o que nós temos? Uma presidente que está perdida, sem saber o que fazer com a política brasileira. E é assim que eu gostaria de falar e apresentar a Dilma Rousseff, presidente. Você fez um raio-x, você não deu uma opinião sobre o que você acha. Eu acho que... Então você fez o meu trabalho. Muito obrigado, mas o meu cargo não está à disposição. Não, mas eu posso completar só para dar opinião? Eu acho que realmente hoje a Dilma está perdida em relação à política econômica do Brasil. Ela teve toda a oportunidade do mundo. Não só a política econômica, ela está perdida em tudo. Em tudo. Uma mulher que fala que nós não vamos estabelecer uma meta, mas quando a gente alcançar aquela meta, a gente vai dobrar. Então, A meta que não foi estabelecida. Ela não foi estabelecida? Tá louca! Essa frase pode ser identificada e pode ser dada para a capacidade de uma mulher que hoje é presidente da República do Brasil. É impossível uma mulher falar uma frase como essa. Não cabe na minha cabeça como que alguém que está numa posição de liderança pode ter uma frase tão sem nexo como essa e tantas outras que foram divulgadas na mídia brasileira. Mas a questão não é só essa. A questão é que algum mérito ela teve para chegar Maria, chega me dá um... Pois é, mas ela Por teve isso que eu li a biografia dela. essa mulher sempre, ela tem uma história, ela carregou aí, ela foi muito cedo, ela é filha de imigrante, de um búlgaro, ela teve formação, ela teve uma educação muito Que rígida. nunca deu bola. Ninguém citou ainda o fato dela ter sido guerrilheira e ter participado. Exatamente. Mas ela é uma mulher que logo cedo, com 16, 17 anos de idade, sempre foi engajada em grandes lutas, ela participou de projetos não, de grupos anarquistas, progressistas, esquerdistas, sempre foi uma mulher muito engajada política, sempre brigou muito e tudo mais. A impressão que eu tenho é que é uma mulher, infelizmente, totalmente manipulada. Ela é dura, você não vê, ela pode até ter uma inteligência intelectual, porque ela é uma mulher que lê muito e tudo mais, não aplica. Eu acho que o lance das frases é porque sob pressão essa mulher não funciona. Ela literalmente não articula bem. Outra, essa questão da sob pressão não funciona tem alimentado um folclore imenso ao longo desses anos todos, porque tem até um vídeo de Greatest Hits. Porque foram inúmeras situações em que Dilma embaraçou o Brasil. Mas independente disso, é uma mulher extremamente corajosa, porque para ela estar, e dura, porque para estar na posição que ela está, você entende? E não ter levantado uma bandeira branca. Eu acho assim,
a Dilma realmente vem de um passado onde ela queria um mundo melhor, né? Porque se você vai militar, vai brigar contra a ditadura, a ponto de ser presa e continuar com a sua convicção de querer um mundo melhor, eu acho que isso não tem dúvida. O que aconteceu é que a Dilma, na verdade, ela foi a continuidade do governo Lula, né? Eu nunca vi a Dilma como a presidência eleita, a mulher eleita, né? Ficamos todos orgulhosos de ter uma mulher pela primeira vez no poder, mas eu acho que não foi o governo Dilma, não foi a figura, a presidenta. Eu não concordo, eu acho que é governo Dilma. E isso que é o pior, porque quando o Lula assumiu, todo mundo estava morrendo de medo, inclusive eu, de que nós tínhamos feito muitas conquistas na política e na economia, principalmente. O Plano Real foi uma coisa que doeu muito no brasileiro. Teve muita empresa que quebrou. E o que aconteceu? O Lula veio, o dólar estourou, mas ele continuou, ele foi inteligentíssimo. Ele continuou a política, aproveitando os bons ventos da economia mundial na época. E o governo dele seguiu, fazendo as falcatruas que hoje nós estamos descobrindo. Mas, em termos gerais, aproveitando aquela situação, seguiu. Aí veio ela e ela não se deixa dizer nada. Mas por que você acha que ela foi eleita? Bom, eu tenho dúvidas, primeiro, com relação à seriedade dessa eleição. Não, mas o que levou à eleição Vamos já só para organizar um pouco. Eu acho que Isabel tocou num ponto crucial. Lula escolheu Dilma para continuar o trabalho dele, a única diferença é que ele não estava lá na poltrona. O que sobra de Dilma, na minha opinião, é um desconforto enorme por estar no poder. Um desconforto. Mas ela não mostra desconforto, porque ela não mostra emoções. Não, ela mostra. Na fala dela, ela não mostra desconforto. Ela mostra desconforto, ela não tem. A inteligência emocional dessa mulher é muito baixa. Ela não tem inteligência emocional nenhuma. Eu vi uma entrevista com ela que o cara foi exatamente naquela época que eles estavam abordando a legalização do aborto ou não, discutindo essa legalização. E ela estava cheia de repórteres e tudo mais. Aliás, ela de improviso é péssima. E aí um repórter começou a perguntar um monte de coisa, perguntou, e com relação à legalização do casamento gay? O que a senhora acha? E ela foi ficando meio incomodada, porque não era esse o assunto. E a senhora é homossexual? O repórter perguntou. Ela na hora virou para ele e falou assim, que é isso? Que absurdo? Que pergunta é essa? Totalmente descabível. Eu sou uma mulher que tenho filha e neto. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu acho assim que você tocou num ponto importante. Esses discursos loucos que a gente vê por aí, que ela faz, eu acho que, na verdade, eles estão mostrando uma pessoa que está completamente fora. Porque quando você domina, quando você sabe o que você está fazendo, quando você, né, você sabe comunicar, você sabe falar sobre aquilo, você vai se comunicar bem se você sabe exatamente do que se trata, se você tem você tem dificuldade em comunicar, você tem quem escreve o discurso baseado na intenção que você tem de transmitir. Mas isso nem sempre é possível, porque ela está numa posição que muitas vezes ela é pega de surpresa e tem que dar as respostas, e daí vem essa desgraça. Aí vem também aquilo que você contou pra gente, a personalidade, ela é dura, entendeu? Ela não é uma mulher fácil de conviver, ela tem as suas próprias... As minhas fontes palacianas e o folclore todo da mídia brasileira, de quem cobre o Palácio do Planalto, as histórias relacionadas àquela coisa de Dilma Rousseff ficam qualquer coisa entre filme de terror e da maneira absolutamente rude. O que eu acho mais triste, que também nós comentamos em outro programa sobre a arrogância de muitos brasileiros que vêm para cá, é exatamente a arrogância dela com as pessoas mais humildes. E depois ela vem com aquele discursinho populista de que não, é mãe dos pobres. O Fernando Henrique Cardoso falou há pouco tempo, dizendo que ela é daquele tipo que assalta a carteira e grita, pega o ladrão. Mas ele falou que Dilma era honesta. Quando começou toda a discussão em torno do petrolão e de tudo mais, um dos primeiros luminares da política brasileira, o que deixou muita gente irritado, porque essa história de é muito complicado você ter sido presidente do Conselho da Petrobras, ministro das Minas e Energia, e dizer que você não sabe do que está acontecendo debaixo do seu nariz. É uma situação bem difícil. E Fernando Henrique foi, por conveniências quaisquer que sejam, as mesmas conveniências de outros políticos, para
tentar afastar a figura da presidente do restante da confusão, quando é absolutamente patético que não se consegue. Impossível Né? fazer essa separação. Impossível. Essa que é a verdade. E é impossível você ver uma presidente de um país que lutou por tanta liberdade e hoje está infringindo ao povo uma política totalmente de controle. E que coisa mais chata Isso quando a é gente sério. vê mulheres tão bacanas, que têm uma capacidade de liderança tão grande como a Michelle Obama, como a Hillary Clinton, como A Angela Merkel, exatamente. a presidente do Chile, a presidente do inúmeras Chile. mulheres. São mulheres tão lindas. Essa mulher não tem capacidade de liderança, não tem. Mas aí, Mas, não gente, tem carisma. se ela não tem capacidade, Deixa eu perguntar uma coisa. Aí, tá, a gente tá falando aqui que ela não tem capacidade. Você foi eleita pelo povo. Você já teve um mandato de 4 anos, você é reeleita. Você acha que ela tem que renunciar? Porque ela está sendo criticada? Porque o país está vivendo o pior momento da vida? Se você está entre um emprego, você tem um emprego, você é a presidente de uma empresa, a empresa inteira quer que você saia, você vai sair porque a empresa quer? Eu acho que isso que você falou de você ser, dela ser, como você falou, dela ser uma pessoa forte, né? Ela É exatamente isso. Se coloca numa posição onde ela é a primeira mulher brasileira, né, como presidente. E agora todo mundo quer que ela saia, você faz o quê? Você sai, Não é você todo renuncia? mundo que quer ela eu Vamos colocar um pouquinho de ordem. Só que não é todo mundo que quer que ela saia. Não. Existe uma parcela da população que, por razões ideológicas, fidelidade ao PT, é importante que a gente diga as coisas como elas são. Existe uma grande parcela da população. E vocês não duvidem de uma coisa, que isso fique gravado e vai ficar aí para quem quiser ver. Se por acaso o processo de impeachment avançar e houver uma nova eleição, é muito difícil que o PT consiga eleger esse novo presidente. Muito difícil. Mas não se surpreenda se a votação for tipo assim 51-49. Porque a administração de Lula, o governo Lula, fez uma diferença brutal para uma grande parcela da população brasileira. E o bolso é a parte do corpo que tem mais sentimento. Voltando à questão que a Isabel falou, eu acho que é impossível você acreditar que uma mulher que passou por tantas posições de liderança, que tem uma formação acadêmica, não saiba como reger um país. E quando ela não sabe e ela é competente, ela se cerca de pessoas competentes para poder gerir, para poder tomar as decisões acertadas. O problema é que ela participou de conchavos, e não só ela, como toda a sua liderança política, o que enfraqueceu o governo e impossibilitou a posição dela de tomar decisões certas nas horas certas. Mas eu acho Por que isso que eu acho que já estavam prontos antes da Isso que eu acho que Mas isso ela foi escolhida para reinar. Eu acho que Lange colocou ela. Ela foi escolhida para representar e dar continuidade ao governo Lula. E Silvana. isso cria uma implicação política na representatividade dela junto ao PT e junto ao Brasil. Não, eu acho que o discurso também é muito assim do patriotismo dela, da luta. Então, se ela realmente é patriota, ela tem que ter vergonha na cara de dizer: eu não tenho mais, não sei mais o que fazer, eu tô saindo. Qual é o problema? Mas, dona Silvana, a pergunta que não quer calar é que é o que vai encerrar o programa. Cachorro quer largar o osso? Não, mas deixa eu pegar as frases. Olha aqui, como é que você quer que uma mulher te fale o seguinte? Bem, primeiramente eu quero saudar a mandioca, depois o homem sacos e as mulheres sacas. Tenha esse raciocínio que você acabou de falar. Ou então, em condição de poder, a mulher deixa de ser vista como objeto frágil, isso é imperdoável, aí começa a história da mulher dura. Eu acho que os discursos... Pode continuar, suas Ou falas. então, vamos lá, até agora a energia elétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita, a gente pode estocar. Gente, Nas mãos dessa criatura que está o Brasil. Mas, para encerrar o programa, cada uma pode falar um pouquinho só sobre isso. Cachorro quer largar o osso? Mas essa foi a pergunta que eu fiz. Se você está numa posição, você é um presidente de uma empresa, você é o síndico do prédio, é síndico do prédio, e todo mundo quer que você saia, eu acho que tem essa coisa do poder também, e você acha que você pode melhorar, você pode sair dessa, você vai continuar ali.
Eu acho que esse ônibus está andando rápido, ela não vai conseguir sair. Você não sai de um ônibus desse jeito. Você não larga uma situação dessa assim, para que eu vou descer. Não, ela está totalmente atrelada, com conchavos. Ela está, não tem jeito. Ou sai todo mundo junto, você entendeu? Ela não tem como sair sozinha. Ela não tem como sair sozinha. Eu particularmente acho que esse segundo mandato era para ganhar tempo, para tentar arrumar toda essa bagunça que agora está vindo para fora. Então, não sei se vai largar o osso, não. Eu acho que ela não tem nem condições de largar o osso nessa situação que ela tá. Porque ela tá amarrada de todas as formas, não existe opção de sair, né? Se ela for tirada, talvez para ela seja um refrigério. Mas é uma decisão que não vai partir dela, vai partir da lei e de pessoas que estão fora do controle dela. E com relação às frases, eu fico impossibilitada de crer que uma mulher que tem uma formação que ela teve, que levantou a bandeira que ela levantou, possa fazer e falar frases como essas que a Maria acabou de falar pra gente. Impossível. Pois é. Esse foi o sentimento das Pink Floyd em relação à nossa presidente, gostemos ou não, ela foi eleita para isso. Tem muita gente que discute o formato da eleição, a legitimidade da eleição, mas isso aí é assunto morto. Nós conversamos sobre Dilma Rousseff, que personagem é essa? Espero que vocês tenham podido absorver um pouco dessa imagem que nós, que somos brasileiros e que vivemos fora do Brasil, temos nesse momento muito especial, muito difícil, muito duro e complexo que é vivido por nosso país. Até semana que vem com mais um Pink Floyd.